Acertado. Tá, beleza. Bom, senhores, vamos começar então. A nossa conversa de hoje foi. Aliás, vai ser, não foi não, vai ser ainda. Sobre o tempo da criação, análise do Cronos em 3 perspectivas: antropológica, religiosa e científica. E para essa conversa de hoje, está com a gente aqui o Felipe Abreu. Ele bom, eu vou deixar ele se apresentar, porque melhor do que ele, só ele mesmo para se apresentar, tá? Então, Felipe, fica à vontade para fazer a apresentação desse tema que você passou para a gente. Deixa eu só habilitar mais um aqui, tá? Ele já deixou comigo, caso vocês queiram, a apresentação. Então, se alguém depois tiver interesse, me dá um toque ou me avisa, eu mando lá no grupo lá também, tá? Bom, e é isso. E aí a gente vai fazer o seguinte, o esquema seguinte: ele vai apresentar toda a temática que ele tem já pronto, tá? E aí no final a gente deixa por final as perguntas ou alguma questão que vocês tiverem a mais, tá? Então é isso os recados. E Felipe, tá contigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por trabalhar com a gente aí nesse primeiro tema, e vai ter outros temas aí que a gente vai trabalhar contigo. Que bom. Pessoal, boa noite aí, agradeço aí imensamente ao convite, né? Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui falando com cada um de vocês, ao doutor Alexandre pelo convite, ao doutor Arthur também pela indicação. Eu vou fazer um teste aqui, Alexandre, para ver se vai ficar em tela cheia para vocês a apresentação, só, né? Porque está tudo já na apresentação, e aí meio que vai ficar melhor. Ver se está chegando aí, né? Uhum. Bem, a palestra de hoje é para falar sobre o tempo da criação, né? Vendo a análise cronológica em 3 perspectivas: antropológica, religiosa e geocientífica. Pode passar. Então, aqui me apresentando um pouco melhor, eu sou geólogo formado pela Rural e mestrando, estou terminando agora mestrado no Museu Nacional da UFRJ, com meteorítica, né? Trabalho com resgate dos acervos de meteoritos lá do museu, pós-incêndio, né, de setembro de 2018, e atuei como geólogo no setor de óleo e gás por cerca de 9 anos. Né? Trabalhei em toda a bacia da costa leste do Brasil, algumas bacias no interior também, e isso é a parte profissional, né? Estou pleiteando agora o doutorado também na UERJ com geocronologia. Agora a parte eclesiástica, eu atuo como diácono, superintendente de escola bíblica dominical, diretor de ensino na Assembleia de Deus em Parada Angélica e coordeno um núcleo de teologia também lá, e a Faculdade das Assembleias de Deus também, em Duque de Caxias, né? Então, há 16 anos eu venho estudando esse processo da criação, no livro de Gênesis especificamente, e também a compilação de todo o Pentateuco, né? Como que se deu isso, ou a Torá, como que é, né? E a partir daí foram desenvolvidos vários estudos, vários artigos, e um desses, que é digamos assim, o ápice que eu participei, foi apresentando um artigo no 2º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica, lá em São Paulo, na Unasp, e também na revista Repaz, né, que é a revista de estudos pentecostais assembleianos. Pode passar. Bem, o objetivo hoje da palestra é apresentar, né, uma proposta hermenêutica da criação de Gênesis 1 e 2, baseada também nessa análise comparativa entre os modelos teológicos, geocientíficos da Gênese, né, do universo até o surgimento do homem, mas especificamente abordando o conceito cronológico. Né, para quê? Para que a gente corrija a nossa miopia com relação à cronologia. Pode passar. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente vai fazer uma breve introdução. Vamos falar do conceito do tempo veterotestamentário. Vamos ver Kairos, o Cronos, como que surge o Cronos na criação,
E qual é o início, quando que é marcado o início da medição desse Cronos na criação, né? E na segunda etapa nós vamos ver a compreensão do termo Ion na literatura de Gênesis 1 e 2. O termo Ion é o termo para dia, né? O termo hebraico de dia na literatura. Então nós vamos ver esse termo Ion, ou o tempo, né? A cronologia, que é bem diferente de Gênesis 1 e de Gênesis 2. E também correlacionando, a gente vai ver qual é a perspectiva, sobre que perspectiva essa literatura de Gênesis 1 até Gênesis 2, versículo 3, eu vou explicar por que vai até o versículo 3, qual é a perspectiva cronológica que é apresentada ali. E a gente vai correlacionar isso com uma perspectiva totalmente religiosa. E também, prosseguindo, nós vamos ver a criação de Gênesis 2, 4 até Gênesis 3, sob uma perspectiva de cronologia antropológica. Vou abordar um pouco sobre isso. Na terceira etapa, nós vamos ver a correlação desses eventos, né, o que foi criado, sobre o aspecto da literatura de Gênesis e sobre o aspecto geocientífico, né? E aí vão ter algumas problemáticas, né? A primeira vai ser do dia 3 com o dia 4, né? A gente vai ver essa problemática. E nós vamos ver também outra problemática, que é a cronologia que é abordada ali. Nós vamos ver as ferramentas e os indícios que vão apontar para uma criação maior do que 7 dias e 24 horas, tá? E no final nós vamos ver uma proposta hermenêutica para essa compreensão desse Cronos e vamos fazer essa conclusão. Pode passar. Bem, eu apresentei, bem grosso modo, esse artigo no núcleo da ABC2 lá na Rural, só que não foi abordada a questão cronológica, foi abordada apenas a correlação dos eventos. Então, digamos assim, que hoje, que esse trabalho, ele é muito mais do que só um artigo, ele é muito mais do que só uma apresentação. Ele é um projeto bem interdisciplinar, grande, é um projeto que precisa de muito engajamento. Então, o pessoal daí da BC2 que tenha essa vocação e que queira prosseguir, a gente pode tentar correlacionar alguma parceria com relação a isso, porque vamos precisar de ferramentas de biologia, ferramentas de física, química, filosóficas, antropológicas, geocientíficas, para convergir nessa perspectiva temporal. Teólogos, né, que é muito importante. Pode passar? Bem, então qual é esse conceito do tempo veterotestamentário, né, ou do Antigo Testamento? Então a gente vai conseguir vislumbrar esse conceito de uma maneira geral das nações ou dos povos que foram circunvizinhos ou que estiveram em contato direto ou indireto com os hebreus, né, seja da parte semítica, babilônica, seja dos egípcios. Nós vamos ver como que essa cultura, ou o que eles tinham em mente, tanto da questão cronológica quanto a questão da divindade, interferiu na produção literária de Gênesis 1 e de Gênesis 2, e até o capítulo 11, né, mais especificamente a gente vai trabalhar com o capítulo 1 e 2, como que essas civilizações pensavam com relação a tempo, o que eles tinham em mente com relação à marcação de tempo, ou para que servia isso, e como que é essa literatura. E a gente vai ter uma oportunidade boa de fazer uma exegese aqui nos textos de Gênesis 1 e 2, que talvez, não sei se alguém que já fez, mas a gente vai poder fazer um exercício literário aqui com relação a tempo, né? Bem, então a gente vai ver tempo Kairos, tempo Cronos, surgimento do Cronos e o início dessa medição. Podem passar. Bem, então qual é a concepção e a percepção de tempo e de temporalidade das civilizações contemporâneas aos hebreus? Isso eu estou falando com relação à sua história pré-mosaica. Então qual é essa concepção que eles têm? Então, essa ideia, José das Candeias Salles, em 2006,
ele escreve num artigo o seguinte: a ideia e a definição de tempo e de passagem do tempo vivem, de fato, do concurso de dois vetores distintos, mas complementares, que é a concepção e a percepção. Então, qual era a concepção ou a definição que eles têm do tempo e como que eles percebiam esse tempo? Então, aquela forma mais subjetiva de ver e entender os fenômenos, mais voltados para o entendimento racional e compreensão intelectual das noções subliminares, procurando descortinar o que é a finalidade da existência humana. Então, toda essa compreensão está focada no homem, na perspectiva de vida humana e a probabilidade de existência, o quê? Pós-morte. Né? A suposta, preferencialmente, a questão da eternidade. Então, como que eles enxergavam o tempo? A concepção era baseada na vida humana. Então, como que o tempo interfere na vida humana e também no pós-morte? Então, essa, basicamente, é uma introdução bem interessante de como que essas civilizações percebiam ou tinham essa concepção temporal. Pode passar? Então, a arquitetura temporal deles, e aí eu cito aqui a egípcia, mas isso se enraiza ou se permeia em algumas outras, mas antes até do Êxodo, nós temos uma perspectiva no Antigo Egito de sistemas, né? Então, qual era a concepção deles? Eles tinham basicamente 3 tipos de concepções temporais principais. A primeira era a concepção cíclica, a gente vai falar um pouquinho dela, concepção linear e a concepção imóvel ou estacionária. Essa palavra é bem interessante para vocês, né? Físicos, a gente não usa muito com geologia, mas os físicos gostam muito dessa palavra, então deixei estacionária aí para agradar a essa população aqui. Podem passar. Tá? Então, primeira concepção cíclica, tá? Ela é derivada de quê? Da repetição periódica. Repetição de quê? De dia, de noite, dia e noite. Então, essa repetição que eles viam, né, refletiam que ritmos naturais, né, que eram externos ao homem. O homem não tinha controle sobre essa ciclicidade de dia e noite. Por mais que o homem tentasse parar, era algo que não tinha esse controle e era imprescindível para uma boa ordem do universo e da sociedade. Afinal, toda a sociedade ela é embasada no seu tempo de dia e noite, nesse cíclico, nessa ciclicidade do que é dia e noite. Então, nessa concepção cíclica, nós temos a sucessão ou a alternância de dia e noite, né? Que vai marcar o quê? Essa regularidade, essa cadência. E isso é bem interessante, porque em Gênesis 1, nós vemos nas marcações dos dias uma abordagem muito semelhante. Foi tarde e manhã, e foi tarde e manhã, sempre mostrando essa ciclicidade bem parecida com essa concepção temporal que essas comunidades tinham. Então, outra marca da concepção cíclica de tempo é a sucessão ou substituição das estações do ano. E por que isso é importante? É importante porque eles são agricultores, eles vivem também próximos a rios e tal, eles precisam saber qual é o tempo de plantar, tempo de colher, tempo de inundação, porque afinal, quando o rio inunda, ele traz nutrientes que são para ajudar na fertilidade do solo e tudo mais. Então, as estações, e aí eles vão usar o termo Aknet, que são os períodos das inundações dos rios, ou Peret, que é a época das sementeiras ou de semear, e Shemu, que é a época das colheitas. Então, elas eram também usadas para marcar festa de calendário. Olha que interessante. Eles marcavam festas ou calendários mediante a esse conceito temporal, porque está associado com a vida de agricultura, né? E a gente vê uma semelhança com isso em Gênesis, quando a gente percebe que as festas judaicas estão relacionadas a isso. Por exemplo, a festa da colheita. A festa da colheita é uma festa
que a Páscoa também estão relacionadas. A Páscoa é um evento diferente, né? Mas as festas ou os calendários estão relacionados também a essa ciclicidade de estações ou substituição, né? Então, primeiro, essa concepção cíclica. A segunda concepção, lembra que a gente está falando de concepção de povos contemporâneos aos hebreus, né? No Antigo Oriente Próximo. Outra concepção é a concepção linear, que ela percebe-se por dois vetores, que é o cosmo e o indivíduo. Então, quando aplicamos ao cosmo, essa concepção faz de cada dia uma repetição ativa e é projetada para o futuro. Ou seja, pela primeira vez isso aconteceu, ou no momento em que aconteceu a criação do universo, porque tem que ter um início para dar continuidade. Então, quando ainda não existia morte, isso aqui foram tirados de algumas estelas funerárias. Então, ainda não existia morte, nem mal, nem cólera, nem desordem. Isso são textos egípcios. E quando a gente faz uma comparação com Gênesis 2, é interessante. A gente vai fazer uma exegese depois de Gênesis 2, e exatamente esse mesmo tipo de oração aparece. Ainda não existiu, não tinha chovido, ainda não tinha nenhuma planta nascido por conta que não tinha um homem, né? Então, essa concepção linear está presente também em Gênesis 2, tá? A gente vai dar prosseguimento aí, pode passar, por gentileza. E a outra é a concepção imóvel ou estacionária. Eu vou falar estacionária porque é mais interessante, né? Então, essa concepção estacionária, ela está patente, o quê? Nos templos funerários, nas estelas funerárias. Por quê? Porque vai relacionar com a eternidade. Na eternidade não se mexe. É algo estacionário para eles. A concepção de eternidade é algo que depois que você passa para o além-vida, você vai ter um outro ciclo de vida, tá? Que ele é estacionário, ele é eterno. Então, a questão da eternidade, eles tinham também essa cosmovisão de algo estacionário, algo imutável. Pode passar. Tá. E aí entram dois termos, que esses termos são termos gregos, portanto, eles são termos posteriores à formação do Pentateuco. Ora, Felipe, então por que você citou esses dois termos se estamos falando de Pentateuco? Bem, na época de Jesus existia já a tradução do hebraico para o grego, que é chamado Septuaginta, e lá você tem essa literatura que está escrito em hebraico. E por que é importante essa passagem para o grego? Porque a população de judeus retornam e não lembram mais a questão da sua língua. Então, até tem o aramaico e tudo mais envolvido, que é uma mistura da questão da Babilônia com a língua babilônica com o hebraico. Mas é interessante agora essa tradução que foi feita lá em Alexandria, né? E essas palavras, elas aparecem nesse texto grego, agora, essa tradução do Antigo Testamento, trazendo uma concepção um pouco mais clara para nós sobre a perspectiva temporal que se tinha, tá? Então, a primeira que nós vamos ver, kairos, ela se escreve assim, como está aí nessa imagem, tá? Existe pessoal que não é muito fã do grego ainda, ou não é muito estudante do grego, recomendo, tá? Ela é bem tranquila de se estudar, as línguas bíblicas, elas são extremamente importantes para esse tipo de estudo, né? Não adianta você pegar várias versões sem você ter acesso ao texto na língua em que ele foi escrito ou traduzido inicialmente. Então, a origem, acho que todo mundo domina. Então, a origem, o significado de kairos, ela vai, nesse contexto, na mitologia grega. É impossível compreender esse significado. Verdade, as equações ajudam, né? Então, é impossível compreender esse significado sem conhecer, pelo menos um pouco, essa cultura grega, né? Então, segundo a mitologia grega, tem pelo menos duas narrativas sobre a origem de Kairos. Pode passar, a gente vai ver essas duas. Nessa primeira,
Kairos, ele é o filho mais moço ou mais novo de Zeus, né, com a deusa da prosperidade Tis. Então, em nenhum momento Kairos refletia o passado e pressentiria o futuro. Ele vai simbolizar o quê? Um instante em que consegue afastar o caos e abraçar a felicidade. Essa é a primeira vez que ele aparece na literatura clássica grega. Na segunda, ele já vai aparecer como filho de Cronos, né? Que ele vai ser o deus do tempo e das estações. E, ao contrário, né, da questão da metáfora do tempo, o tempo para ele não vai ser linear, né? Então, em outras palavras, o momento, o Cronos, o Kairos, ele é o momento certo, ou o momento oportuno. Geralmente, esse conceito de tempo, quando aparece essa palavra no texto bíblico relacionado a momento, ela vai aparecer como tempo, mas está relacionado a um momento específico, ou um momento oportuno. Isso me faz recordar um texto bíblico, está lá se não me engano, em 1 Coríntios, e também nos Evangelhos, em que Jesus ele cita que não importa as pessoas saberem tempo ou estações, né? Esse estações ali está relacionado ao Kairos. Então ele coloca tempos do Cronos e Kairos juntos. Ou seja, não importa você saber qual é o momento, né? E em algumas outras passagens o Senhor usa que ainda não é chegado o meu momento. Esse momento aí de tempo é o Kairos, ou seja, o momento oportuno de acontecer alguma coisa, né? Pode passar. Tá, aí entra o Cronos, né? E é interessante porque tem dois tipos de escrita do Cronos. Tem a escrita que é com CH, tá? Que vai estar relacionado de fato na transliteração, né? Que você coloca como CH, que é essa questão da cronologia, e o outro sem esse HI vai ser o Deus, tá? Ou a questão da mitologia. Tá, então Cronos ele era considerado o mais novo dos 6 poderosos titãs, né? Filho caçula de Urano com Gaia. Então, para os gregos, essa questão do Cronos está relacionada ao tempo dos homens, né? Depois tem até a questão dos homens serem engolidos por Cronos, falando que eles eram sido devorados pelo tempo. Pode passar. Então, para a nossa compreensão do texto, os dois termos, Kairos e Cronos, eles vão ter o seguinte significado. Kairos vai significar momento oportuno, ou ocasião certa, uma oportunidade. E o Cronos, ele vai estar relacionado ao tempo físico, ó, lembrei de vocês aí. Cronológico, compreendendo o quê? Anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. Mas todos eles estão relacionados na perspectiva humana. Todos eles estão relacionados na escala que o homem vive ou que ele utiliza. Pode passar. Tá. Agora, complementando esse conceito do tempo, o veterotestamentário, então, como que surgiu o Cronos na criação? Tá? Bem, literariamente, é colocado que no dia que concluiu a criação da formação da luz, separação entre luz e trevas, e ali começa o primeiro dia. O texto é bem enfático, ali é o Ion 1, ou o primeiro dia. Então, ali surge a medição do tempo. Aí você vai falar, mas Felipe, não tinha o Sol ali para o cara marcar que era 24 horas, ou Lua. E exatamente, mas a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, que o tempo ele vai ser considerado também como uma dimensão e que não precisa não necessariamente de uma escala, né? A partir do momento que você tem a nucleossíntese, o processo ali antes até da nucleossíntese, da formação do fóton, você já tem a formação do tempo ali, né? Você tem a conversão de matéria, de energia em matéria, você tem a formação de algumas leis ali. Então, sim, o tempo ele surge antes mesmo de ter uma escala para ele. Antes de se usar a escala, ele surge lá no Ion 1. Agora, é interessante que a gente tenha em mente que, mesmo que literariamente há uma separação ou uma escala temporal bem descrita ali, isso é a nível didático, não é a nível, digamos assim, científico, porque
você não tem nada que meça o tempo ali. É a mesma coisa de eu querer saber uma idade de alguém em que vivia na época na tradição oral. Né? A gente consegue datar melhor algo que está escrito, a partir da escrita. Antes da escrita, que você tem tradição oral, é muito complexa essa cronologia ou essas, digamos assim, as genealogias, porque isso tudo passa pela tradição oral. A gente vai chegar no momento de falar sobre isso, tá? Mas a medição do Cronos, ela começa no Ion 4, literariamente, tá? No Ion 4, onde vão aparecer os luminares, Sol, Luas e estrelas, tá? Agora, uma coisa interessante. Faria algum sentido ter marcação de tempo sem ter alguém que utilize? Não ia ter sentido. O sentido do tempo, ele faz alguma razão de existir para nós a partir do momento da formação do homem. Para nós, literariamente, não fisicamente. Antropologicamente, só faz sentido o tempo a partir da formação do homem. Então, nós temos no Ion 1 o surgimento do Cronos. Por quê? Porque o tempo, como uma dimensão, ele é formado ali no ato da criação, seja ela de que cosmovisão você acredite. Tá? E é interessante que muitas pessoas pensam assim, poxa, e onde Deus estava antes, né? Eu assisti, há 15 dias atrás, uma palestra de vocês aí falando sobre a singularidade, então eu não vou me atrever aqui a falar muito nisso. Mas eu enxergo, a grosso modo, como um geólogo tentaria entrar na vida de um físico, grosso modo, eu enxergo que Deus está tanto dentro da bexiga quanto fora da bexiga, e essa bexiga, nosso universo, e ele se faz presente dentro da bexiga e fora dela. Pois, portanto, ele não é preso a essa teia a alguma dimensão. Deus não é preso a nenhuma dimensão. É como se eu tentasse explicar para algo que vive em 2 dimensões que existe a terceira dimensão. A pessoa só consegue enxergar a terceira dimensão no momento que ela vive na terceira dimensão. E a questão do tempo é um fator limitante para nós. Como nós vamos abordar a eternidade se nós não chegamos ou não rompemos com esse limite, ou pelo menos com essa percepção da morte? E aí entra a questão do termo do conceito veterotestamentário de tempo, que nos ajuda até na percepção cristã também. Pode passar. E aí, esse conceito ainda sendo um pouco melhor analisado, a gente fez uma análise aí do capítulo 1 e do capítulo 2, considerando o foco do contexto histórico, informações literárias. Então, quais são elas? Primeiro, foi considerada a autoria mosaica. E aqui, pessoal, eu sei que existem inúmeras teorias concernentes à autoria. Eu não acredito numa autoria mosaica completa ou plena, porque se você olhar no capítulo 34 de Deuteronômio, vai estar lá que Moisés foi sepultado pelo Senhor, nunca houve nenhum profeta maior do que ele até os dias de hoje. Está lá escrito. Bem, então isso foi editado. Então é complicado de eu afirmar a autoria mosaica completa ou plena para isso. No entanto, existe um outro problema de você considerar a autoria mosaica completa, que algumas leis que são aplicadas só quando o povo de Israel já está acampado em algum lugar, já está morando em terra fixa. E aqui a gente tem essa transição ainda, né, no período mosaico. Tá? Mas o próprio Senhor, ele coloca a lei, ele faz a personificação da lei na pessoa de Moisés. Isso tem tanto na transfiguração, lá, né, no evento da transfiguração, quanto nas falas do próprio Senhor. Então eu vou considerar a autoria mosaica, mesmo que não tenha sido plena, mas foi considerada a autoria mosaica. O estilo poético de Gênesis 1 e 2 é um estilo poético narrativo, isso quer dizer que isso tudo é uma poesia. Até o capítulo 3 ali é uma poesia hebraica e tem as suas peculiaridades, e vocês vão perceber como que é uma poesia hebraica, que é diferente da nossa. E existe uma narração ali também. Então não é científico, né? É poético narrativo. Outra coisa é a apologética que se tem
ou seja, a defesa da fé que se tem com relação ao politeísmo dessas nações circunvizinhas, sejam egípcias, mesopotâmicas, cananeias e tudo mais. E é interessante que o formato, a construção dessa poesia, ela, a todo tempo ela confronta esse politeísmo. Então, até a cronologia ali é usada para fazer esse aspecto religioso. Então, apresenta também Yahvé como único Deus. Essas são as imagens que a criação de Gênesis 1 e 2 quer passar, tá? E essa descrição didática do processo criativo de Deus, inserindo o quê? O tempo na realidade do homem, né? Nessa proto-nação ainda israelita, que precisa do tempo para se marcar. Pode passar? Tá, então agora a gente vai compreender o termo Ion, ou o termo dia, na literatura de Gênesis, tá? 1 e 2. Pode passar? Bem, nesse slide aí é interessante que nós vamos ver, pode voltar a isso, que a gente vai conseguir compreender o termo Ion. Vamos ver ele na transição do hebraico para a Septuaginta e depois para João Ferreira de Almeida. E vamos ver também a criação de Gênesis 1 até Gênesis 2, 3 pela perspectiva religiosa. E eu tenho argumentos para tentar te provar ou te fazer virar adepto disso. E da criação de Gênesis 2, 4 até o 3 por uma perspectiva antropológica. Então vamos lá. Primeira coisa é que Gênesis foi escrito em hebraico, portanto, ele não é escrito da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de trás para frente, ou seja, o mundo oriental que escreve essa literatura pensa diferente de nós. Pensa diferente. Portanto, a cosmovisão deles de tempo, a cosmovisão deles de divindade é diferente da nossa. E aí, pelo menos, tá, existiam outros, eu não botei aqui a Vulgata Latina, mas eu queria citar essas. A transição de uma língua para outra facilitou, em parte, também a disseminação da cosmovisão ou da religiosidade que se há no processo criativo, né? Então, a primeira foi aí no grego, depois vem para o português. E aí nós vamos fazer essa análise textual em português, tá? Não vou fazer no grego nem do hebraico, vamos fazer em português para facilitar. Podem passar. Isso. Esse é o texto de Gênesis 1 até o versículo 20, tem continuidade. E aí eu faço um exercício lá com os alunos no seminário que eu gostaria de fazer com vocês aqui, que é analisar a literatura hebraica. Eu botei uma legenda aqui para facilitar. Aonde está com esse retângulo vermelho, na Septuaginta, equivale, a conotação, o sentido vai ser relativa a kairos, ou seja, tempo oportuno. E aonde está com essa linha azul, quando a gente faz o transporte da língua para outra, ele tem mais um aspecto conotativo a cronos, a medição de tempo, né, que a gente já viu ali. Então, lá no versículo 1, esse no princípio ali, em algum momento, né, ele não quer marcar um tempo específico, ele quer falar em algum momento. A gente já falou ali da questão dos egípcios, que eles tinham essa ideia cíclica, linear. Essa perspectiva é a perspectiva linear. Em algum momento, né? E ela aparece também, no capítulo 1, lá no versículo 14, onde ele vai falar que os luminares são para sinais e para tempos determinados. Ou seja, é o kairos, né? É o kairos ali, tá? Agora, nós vemos duas perspectivas temporais diferentes. Em Gênesis 1 também entra, onde estão essas linhas azuis, a questão cronológica, tá? O dia ou o Ion tentando marcar uma cronologia, mas a perspectiva cronológica ali é de ciclicidade. Ciclicidade. O quê? Ciclicidade de dia e de noite. Então ali, toda vez que vai passar um dia, ou para um dia para o outro, ele fala dia, a separação dia entre as trevas e noite foi tarde e manhã o primeiro dia. Esse tarde e manhã ele quer especificar o dia, tá? A outra, no versículo 8, tarde e manhã o dia segundo. No versículo 13, foi tarde e manhã o dia terceiro. Depois, dia e noite, no versículo 14.
na parte C do versículo, para dias e anos. Isso é Cronos, pessoal, isso é Cronos. A cronologia é diferente. A gente não pode ler a literatura de Gênesis achando que tudo é a mesma cronologia, né? No versículo 16 aparece também dia e noite, para marcar separação de ciclicidade, o aspecto cronológico. E no versículo 19 foi tarde de manhã, dia quarto, né? Pode passar? Isso. E aí a gente vai perceber que até o final do capítulo 2, versículo 3, essa perspectiva ela se mantém. Lá no versículo 1 do capítulo 2, ele vai falar, foram acabados. Acabados no sentido de finalizar, num momento acabou. E Deus acabou de fazer aquilo ali, né? E por que eu marquei até o versículo 3? Bem, há ajudou e complicou ao mesmo tempo essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia. Perdão. Porque a literatura bíblica, ela não é escrita sincronicamente, ou seja, toda ela foi escrita de uma vez só. Ela é diacrônica, ela foi escrita um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, né? E ela é uma poesia. Só que os dias da criação são 7. Até o capítulo 1, não aparece o 7º dia. O 7º dia aparece no outro capítulo. Então, essa divisão que aconteceu de capítulos, que é bem posterior, já pós-Jesus Cristo, né? Bem pós-Jesus Cristo, ela ajudou, mas dificultou também, porque, na verdade, essa poesia só tem sentido quando acaba no versículo 3, porque acaba o 7º dia, e não no versículo 31 do capítulo 1, né? Então, a gente percebe que existe uma marcação muito forte do tempo em duas perspectivas, o Cronos e o Kairos. Pode passar. Tá, aqui já é o capítulo 2. Reparem que mudou. Aquela linha azul não aparece mais. A cronologia não aparece mais. O que aparece agora? Aparece o aspecto de Kairos, que essa continua sendo o retângulo vermelho. Aparece aspectos antropológicos, que eu chamei aqui, que é esse retângulo verde, e aparece uma linha roxa, que é o que é relacionada à agricultura e antropologia. Olha que interessante. Nós temos 2 capítulos para falar da criação. No primeiro capítulo, ele faz questão de marcar cronologia de dia. E por que ele faz isso? Porque ele faz a criação com uma perspectiva de divindade. De divindade, porque vai relacionar o culto hebreu lá na frente, os 7 dias. Então ele quer amarrar a criação com um aspecto religioso, ele faz confronto a deuses, ele faz confronto ao politeísmo. Existem vários fatores politeístas no capítulo 1. Agora no capítulo 2, ele não vai fazer questão de colocar aquela cronologia, ele vai querer falar de aspectos da vida humana. Olha só, vamos ver o Kairos ali, tá? Então, no versículo 4, e estas são as origens, ou seja, quando tudo começou, né? Quando foram criados. E lá no versículo 17 aparece também um termo dia, mas com aspecto de Kairos, de momento oportuno, ou seja, no dia que você comer dela, no momento, não no dia, naquela hora que você comer, mas no momento, a partir daquele momento você vai morrer. Então é um momento oportuno. Agora reparem as linhas roxas. Vai falar tudo de agricultura. Planta do campo, erva do campo ainda não brotava, chover, lavrar, vapor, regar, árvore, jardim, 4 braços, rio. Então, tudo que está relacionado ali são aspectos de um agricultor. De um agricultor, porque era a finalidade humana. Olha que interessante. Então, agora, ele faz a criação, ou ele faz o relato da criação com aspectos voltados para o homem. Enquanto ainda não tinha o homem, nada daquilo que o homem faz podia ser feito. Nada daquilo que o homem faz podia ser feito. E isso é interessante, porque a cronologia, para eles, só faz sentido se for pela perspectiva humana. Então não adianta a gente querer achar bilhões de anos ali, porque isso faz sentido, nem para mim faz sentido, como viver a ser humana. Bilhões de anos, eu não vou ver isso. Ou 10 elevado a menos 50 segundos. Faz sentido isso para a gente? Não faz. Humanamente não faz, fisicamente faz, geologicamente faz.
mas humanamente não. Então a Bíblia ela não quer falar de nada que seja cronologia, que não seja humana ou religiosa. Não faz sentido para o homem. Né? Pode passar. Pode passar? Muito bem. Então existe, segundo a Bíblia, a palavra-chave do hebraico e grego, 5 teorias para esses dias da criação. Não vou abordar elas aqui, porque eu não acho viável. Tá? Mas o termo Yom ali, na literatura, é dia, pessoal. Isso não quer dizer que a intenção do autor pode ser marcar dia 24 horas, mas é uma questão literária para o homem, para fazer sentido na vida do homem, a criação. Então, um outro fator que indica, o Yom também ele pode ser um intervalo de tempo genérico. Isso tem nos textos em que aparecem os profetas. Né? Os profetas muitas vezes usavam a palavra com sentido de fim dos tempos. O dia do Senhor está próximo. Esse tempo oportuno também. Ele também pode indicar na Bíblia, às vezes, um período de iluminação solar, como 12 horas, ou um dia completo, dia e noite, como 24 horas. Então, você tem várias perspectivas cronológicas ali. Dá para juntar tudo num balaio e falar que é uma só? Não dá. Você tem que analisar literariamente, caso a caso. Pode passar? Muito bem. Então, devido a essa citação de Gênesis 1:14, que é a criação da lua e do sol, eu não vou considerar tudo que passou antes como um dia de 24 horas. Eu vou analisar como um termo literário, tá? Em que apresente algum sentido cronológico ou religioso para o homem. Então, o tempo ele pode ser contado sem existir luminares. O tempo ele pode ser contado, né? Como veremos na cronologia da formação do universo. Agora, medido, ou seja, o tempo ele pode passar sem ter uma medição. Medir só a partir da chegada dos luminares, né? Então, esse é um termo genérico, o termo dia, para estabelecer essa sequência criativa, apenas isso, né? Tanto no caso pretérito do dia 4, quanto posteriormente também. Pode passar? Tá, então, pode passar isso aí também. Não, peraí, ao estabelecer, volta ali, por favor. Isso, ao estabelecer que o tempo é uma dimensão que não está subordinada ao nosso padrão temporal, então, a gente não vai considerar, pelo menos esse estudo não vai considerar esse dia 24 horas, tá? E que Deus, né, como ele cria essa dimensão, ele está fora e está dentro também quando ele quer. Ele está fora e está dentro. Então, ele não está preso a essa teia, mas o texto bíblico é um texto feito para o homem, não cientificamente, mas para fazer sentido aquela vida. Então, o termo Yom, ele vai ser abordado por um período de tempo indeterminado, mas relacionado a, quando é no capítulo 1, a questão religiosa. Quando é no capítulo 2, antropológica. Tá bom? É o mesmo relato da criação, só que por perspectivas diferentes. Pode passar? Tá, então nós temos aí a problemática. A primeira problemática do Yom 3 para o Yom 4, sobre a perspectiva literária e a perspectiva geológica, é o seguinte. Na geologia, você tem a formação primeiro do sistema solar, para depois você ter formação de crosta, oceano, árvores e tudo mais. Primeiro tem isso, mas na literatura, esse dia 4, em que tem a formação da crosta, do mar e também das plantas, vem antes do Sol. Então, cientificamente, a gente vê que não faz nenhum sentido, mas literariamente e religiosamente faz sentido para eles, tá? Agora, eu apresentei também algumas ferramentas, né, que apontavam essa criação maior do que 7 dias de 24 horas. Pode passar? A gente vai ver agora um artigo bem interessante. Por que eu confronto essa questão cronológica? Bem, eu trabalho com meteoritos já desde 2018, e saiu um artigo em 2020, estava falando até com o Alexandre aqui, e com algumas pessoas que estavam ali, que encontraram Stardusters nesse meteorito. Então, no interior desse meteorito foram encontrados
cais, né, inclusões de cálcio aluminosas, são chamados de carbetos de silício, ali no interior desse meteorito carbonáceo. Esse meteorito carbonáceo, ele é o meteorito mais primitivo que se tem, digamos assim, é o fóssil que a gente tem do sistema solar, mais antigo. E a Terra, ela tem uma idade, ou esses meteoritos, melhor dizendo, esse meteorito tem uma idade de 4 bilhões 550 milhões de anos. Esse meteorito tem essa idade. Só que esses cais, ou esses carbetos de silício que tem nele, foram datados usando isótopos de hélio, e a idade deu 7 bilhões e 500 milhões de anos. Ou seja, quase 3 bilhões de anos antes da formação desse meteorito. Isso implica dizer que essa partícula, ela foi formada, ou o nosso sistema solar, ele foi formado por alguma coisa que já existia antes, bem antes, né? E as teorias que se tem, a mais usada é que foi através de um colapso de 2 sistemas solares e de uma estrela AGD. Mas eu não vou falar disso agora, mas na segunda palestra que vai ter posterior a essa. Mas é algo muito antigo, e o texto de Gênesis não vai comportar isso, porque não é a ideia dele. Pode passar? Pode passar. Isso. Então, agora a gente vai fazer uma proposta hermenêutica convergente, tá? Então, essa análise isolada das geociências com a teologia, ou até com os 2 textos, Gênesis 1 e 2, parecem coisas diferentes, né? Mas são ferramentas importantes para a gente perceber as origens, uma literária e religiosa, e a outra geocientífica, né? Então, a gente percebeu um trend convergente para tudo que foi criado, pessoal. Existe uma convergência muito grande do que se tem na literatura de Gênesis, apesar de não ser científica, com as geociências. Tá? Mas tem uma inversão aí que é problemática, do dia 3 com o dia 4. E a gente não pode ler Gênesis como um livro de ciência, né? Que faz apologética ao evolucionismo, ou até o próprio criacionismo. A Bíblia ela não fala de criacionismo, ela fala da criação, né? São teorias, e as cosmovisões, vocês são mais especialistas do que eu nisso, né? Então não podemos descobrir como tudo começou sem estudar Gênesis, o motivo pelo qual tudo começou, o porquê está ali. Pode passar? Tá, aí aquele artigo que eu falei que foi produzido lá no início gerou 2 tabelas, né? Eu, como geólogo, eu gosto de trabalhar com geocronologia, né? Ou extrato colunas de cronoestratigráficas, né? Do lado esquerdo, a gente tem uma coluna separadas por cores dos dias que estão lá na criação. Então, no primeiro dia tem essa amarela, separação entre luz e trevas. Na verdinha é o segundo dia, expansão e separação do meio das águas. No terceiro dia, essa marrom, terra, que está o número 1, mares, número 2, e plantas, está em número 3, 4 e 5, que eu separo, né? Porque lá está escrito erva verde, erva com semente, erva e árvore frutífera. Isso em biologia, vocês não gostam muito, né? Mas isso em biologia quer dizer o seguinte: briófitas e pteridófitas são as ervas verdes, gimnospermas, ervas com semente, e angiospermas, árvores frutíferas, né? É essa sequência que está ali. E no quarto dia tem os luminares, Sol, Lua e estrelas. No quinto dia, vida marinha, começa com enxame minúsculo de animais, depois vida marinha maior porte, répteis, aves, e aí chega o sexto dia, formação de répteis terrestres, bestas, feras, mamíferos e homem. E no último dia o descansou, né? E aí eu botei ali uma legenda, não está dando para ler às vezes muito bem, mas cada bolinha vermelha dessa é uma catástrofe que acontece tanto no sistema solar quanto na história geológica da Terra. E cada catástrofe dessa, quando eu correlaciono com o livro de Gênesis, ela bate com a transição dos dias que estão descritos. Percebam, aonde está amarelo
do lado direito é porque é correlacionado com o amarelo do lado esquerdo. Então, ali você tem o colapso, né, o início da expansão, estabilidade, o pessoal gosta aí, ó, era de Planck, estabilidade, rápida expansão, né, formação das partículas, formação do fóton, é ali, ó, tá lá no iniciozinho, é a formação a separação entre luz e trevas, muito interessante esse amarelo convergindo ali com a sequência que a gente tem. Depois tem o verdinho, expansão, meio das águas, e existem duas perspectivas para isso. Essas águas podem ser águas líquidas ou águas gasosas. Por quê? Quando eu estava ouvindo uma palestra do Garros, né, e ele falando de como que aquela civilização enxergava o céu, né? O céu é azul, poxa, a água é azul do mar. O negócio parece que quando chove, parece que abre uma porta lá e chove, né? Cai água lá de cima. E por que não deixa aquela água cair? Porque deve ter alguma coisa muito rígida lá que está segurando. Essa era a cosmovisão que eles tinham. Então, algum firmamento, algo firme que segura aquela água que está lá em cima. Então, pode ter essa interpretação, como separação de águas e águas, como também de água no estado gasoso. E aí a gente tem, lá no início, a gênese do nosso sistema solar, tá? A formação do sistema solar. No terceiro dia, que tem a terra, mar e plantas, eu não sou muito bom com cor, vocês perceberam isso, né? Eu tentei botar um marrom do lado direito, botei um meio verde e tudo mais, mas na época eu achava que era um marrom. E olha só, a gente vai ver de baixo para cima. A crosta começa a aparecer. Eu tenho magma exposto, formando um cráton, que é a parte mais rígida. Depois eu tenho as configurações continentais, marinhas, e exatamente isso que mostra o dia 3 ali. Só que eu tenho a formação de quê? De plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, crescendo até lá em cima. É exatamente essa sequência que está lá em Gênesis. Apesar de não ser científico, né? Deus revelou ali essa questão para o autor, olha que interessante. Aí o dia 4, que está lá luminário, sol, lua, estrelas, parece que está invertido. Olha aquele cinzinha lá embaixo. Ele está junto com a formação do nosso sistema solar, ou da Terra, né? Melhor dizendo, da Terra. Depois da Terra formada, no período proto ali, formação da Terra, tem a formação da Lua. Então é interessante notar essa inversão, tá? É o único problema que você tem na literatura ali. Depois você tem a vida marinha, o azul, exatamente começando no Cambriano, a explosão de vida cambriana. Então, vamos partir para os colapsos, tá? Onde tem a formação da vida, você tem um momento de catástrofe. Você forma uma formação de vida muito rápida. Isso é uma marcação na geologia muito forte. E ela vai seguindo essa mesma sequência de Gênesis aí. Quando há uma transição do Paleozoico para o Mesozoico, aí é minha área, né? Mesozoico, Paleozoico para o Mesozoico, que é a era da abundância dos dinossauros e tudo mais, é outro momento que tem uma catástrofe, e equivalente a esse período de transição de um dia para o outro que está na literatura. Até que você começa com a megafauna, indo até o quê? Até o homem, sendo o último. E aí Deus descansa, né? E o último catástrofe que foi é o homem, né? Política aí que a gente está tendo, né? Digamos assim, eu botaria outra catástrofe aí, né? Deve ter algum outro dia que está chegando aí. Bem, mas é uma convergência, assim, interessante, no mínimo interessante, porque Gênesis não é científico. Gênesis quer falar de um tempo relacionado ao homem, mas mostra uma verdade muito próxima ao que a gente tem na ciência ali, né? Hoje, né? Pode passar? A gente já está encerrando. Então, qual é a conclusão? Bem, a Bíblia ela foi escrita para homem, na linguagem do homem, com aspectos do dia a dia. Várias culturas permeiam ali, inclusive a questão cronológica. A gente viu, né? O tempo cíclico, o tempo linear, o tempo
estático, né? E aí passa pela mão de quase 40 pessoas com profissões diferentes. E para quê? Para que o homem compreenda o seu Criador. E eu coloquei aqui, vocês físicos podem até ter mais, mas eu só vejo principais 3 perspectivas para enxergar Deus, o Criador, né? Através da Escritura, da Bíblia Sagrada, da natureza e das experiências pessoais que cada um tem, que corroboram as Escrituras. E aí, qual que eu escolho, irmão? Escolhe as 3. Escolha as 3 que você vai enxergar melhor. Você vai enxergar melhor o Criador. Pode passar? Aí tem uma sequência pode passar? De referências bibliográficas que vão ajudá-los e aqui tem os artigos nos livros. Essa primeira aqui é uma revista, chamada Revista Pandora Brasil, em que essa edição vai falar exclusivamente sobre Cronos e Kairos. Olha, eu não sei quantos artigos são 12 ou 13 artigos, mas são bem interessantes. Eles são mais light, assim, numa perspectiva mais teológica. Agora, esse livro do meio aí, ele é imprescindível para ter na nossa prateleira, lá no nosso acervo, que é um livro de um padre, né, que mais até do que padre, ele escreveu ali, que é o João Evangelista Martins Terra, O Deus dos Semitas. Ali vai mostrar a perspectiva tanto temporal quanto da religiosidade. Os slides já estão disponíveis, né? Então é interessante que esse livro você tenha. Ele está na faixa hoje de R$100, R$130. Bem, outro livro interessante, Como Ler Gênesis, né? É mais uma perspectiva literária para você saber lidar com ele. E 2 Bíblias que eu recomendo, que é a Bíblia Palavras-Chave, de estudo Palavras-Chave e arqueológica, né? Porque ela vai ajudar com a língua original, vai te ajudar, você que talvez não domine tanto o idioma, ele tem um dicionário lá e vai ajudar. E essa arqueológica tem um comentário fantástico também. Uma é Almeida Revista Corrigida e a outra é Nova Versão Internacional. Pode passar? E aí a gente acaba. Eu espero que tenha sido bem interessante para todos aí. Obrigado, Alexandre. Pode agora botar a parte das perguntas ou a sua parte aí. Por mim aqui já encerrou a apresentação.